Quero saudar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Nesta noite, nosso coração está alegre e Deus tem posto uma palavra no meu coração para compartilhar com os nossos amados irmãos internautas que estão aí nos acompanhando pela AD Belém, Pacaembu. Eu peço que os irmãos compartilhem para que a gente possa agregar, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, nesse momento que estamos orfanados da nossa presença física, que possamos entrar no seu lar, cultuar ao Senhor juntamente com cada um dos irmãos e assim continuarmos juntos louvando e exaltando o nome do Senhor. Nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: E esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás da água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Pois foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Meus amados irmãos, a passagem a qual acabamos de ler, ela retrata muito o cenário que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia nos diz que o reino de Israel estava vivendo um desvio moral muito grande, quando o rei Acabe, junto da sua esposa Jezabel, ele começou a instituir novos cultos a outros deuses. E no capítulo 16, versículo 30 ao 33, a Bíblia diz que não teve outro rei antes dele que cometeu tantas coisas para desagradar a Deus como Acabe e Jezabel. E nesse cenário de declínio espiritual, que chamamos teologicamente de apostasia, nós vemos a grande necessidade de um homem de Deus se levantar nesse momento de caos. O primeiro pensamento nosso seria de que um estadista, um príncipe, um juiz, talvez um diplomata ou um embaixador, se levantasse para poder bradar contra tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Mas Deus não levantou do alto clero um homem para poder confrontar Acabe e Jezabel. A Bíblia nos diz que Deus levanta um profeta simples da terra de Gileade, de uma pequena vila chamada Tisbé. E este homem, ele era simples, era um profeta, não tinha consanguinidade real, mas tinha uma mensagem de Deus, uma palavra profética dada por Deus, e ele bradou ali com seus qualitativos que Deus lhe conferiu contra toda aquela imoralidade. Ele não tinha toda a estrutura que o rei tinha, mas ele tinha atributos que eram válidos para aquele momento. Primeiro, ele acreditava no Deus vivo. Ele diz: vive o Senhor, Deus de Israel. Ele acreditava num Deus vivo, que está no controle de todas as coisas, independentemente do dia, da situação ou circunstância. E é este mesmo Deus vivo que hoje está falando com você, aí dentro do seu lar, através dessa tela de um celular, de um tablet, de um computador, de um notebook, enfim. Este Deus é vivo e ele é onipresente, é Deus de perto e também Deus de longe. E Elias, ele se apresenta como um homem de fé num Deus vivo, mas também ele é um homem que tinha intimidade com Deus. O texto diz ainda no versículo de número 1, perante cuja face estou. Além dele crer num Deus vivo, ele diz: eu estou face a face com ele, eu tenho intimidade. E um outro qualitativo de Elias aqui nesta introdução é que ele tinha autoridade de Deus. Ele diz: olha, não haverá chuva nem orvalho,
durante esses anos, senão segundo a minha palavra. Quem crê num Deus vivo, quem anda em sua presença perante a sua face, tem autoridade de Deus na terra dos viventes. E Elias, depois de profetizar isso, não choveu mais, durante 3 anos e meio. E como resultado, como reflexo dessa profecia, sem chuva, a crise se instaurou em Israel. A plantação não vingou mais, os animais, a criação não multiplicou mais, não reproduziu, muitos morreram. E nesse momento de crise, no versículo 2, Deus fala a Elias uma palavra de direção. E veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente. Esse momento Deus chama ele para um recolhimento. Depois de ser usado no palácio, Deus fala: agora eu quero você recolhido num lugar a sós comigo. Ele não poderia mais entrar no palácio, ele não poderia mais ir ao templo, ele não poderia participar das liturgias celebrativas de Israel, como as festas anuais da Páscoa, dos tabernáculos, de Pentecostes. Não, agora ele estava num recolhimento espiritual a sós com Deus. Veja que esta passagem bíblica retrata muito bem o cenário em que estamos vivendo. Nós estamos recolhidos das nossas liturgias, estamos orfanados da presença uns dos outros, física, é claro, mas como Elias teve que repensar como cultuar a Deus, como Elias teve que repensar como ofertar algo para Deus, não sendo num templo, nós também estamos pensando assim. O retrato desta passagem reflete os nossos dias. Estamos vivendo como Elias, acolhido, recolhido por Deus. E Elias foi chamado para ir ao Querite e habitar ali. O nosso Querite hoje é o nosso lar. Não podemos sair, porém, repensando como fazer para adorar a Deus, buscar sua face e também compartilhar o Evangelho. Aqui estamos nessa live online para podermos cultuar, não no templo, mas o nosso lar tem sido um lugar aonde levantamos o nosso altar para adorar e bendizer ao nome do Senhor. E nessas rápidas palavras, nesse tempo que me resta, eu quero falar sobre o recolhimento. Em tempo de recolhimento, Deus não nos deixa desorientados. Observe que quando Deus chama Elias para sair do palácio e habitar ali junto ao ribeiro de Querite, Deus estava orientando o profeta. Ele ia se isolar, ele ia se recolher, sim, mas não faltava a orientação de Deus. Nesta noite, eu estou falando para aqueles que temem ao Senhor e vivem segundo os preceitos da sua palavra. Mas o mundo está um caos. Eles estão desorientados, em plena confusão. Estão à mercê do que a grande mídia e do que as pessoas que se auto-intitulam doutores do youtuber, blogueiros e às vezes sem diploma, mas diz que é doutor, estão levando informações e desorientando a muitos. Mas nós estamos andando sob a direção de Deus. Aleluia. Aleluia. Não nos falta direção num tempo de recolhimento. Deus sempre envia sua palavra a nós. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos. Isso quer dizer que antes de um passo nosso, a palavra de Deus nos está dando a direção. Ela nos orienta, ela nos dita o caminho certo, ela é a fonte máxima de orientação espiritual, moral, regra e prática da nossa fé. Estamos num tempo de recolhimento, sim, mas não nos falta a orientação de Deus.
Num tempo de recolhimento, Deus fala com seu povo. Você não está à mercê dos youtubers, dos influencers da vida. Você não está à mercê do que dita a grande mídia. Não, você está vivendo sob a orientação de Deus. Você não está desorientado. Temos a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, em tempo de recolhimento, Deus é o nosso esconderijo seguro. Observe o texto no versículo de número 3, quando Deus fala para Elias: vai-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro. Nesse tempo de muitas calamidades, estamos escondidos em Deus. O salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós estamos escondidos num refúgio, num abrigo seguro que é Deus. Paulo corrobora com isto. Aleluia. No capítulo 3 e versículo 3 de Colossenses, dizendo que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Receba esta palavra de Deus nesta noite. Você está bem abrigado em Deus. Num tempo de recolhimento, você tem um refúgio que lhe dá segurança para confiar em Deus e crer que dias melhores virão. Num tempo de recolhimento, em terceiro lugar, Deus está nos modelando para a sua obra futura. Aleluia. Note que Deus fala: esconda-te, Elias, diante do ribeiro de Querite. Querite, para quem não sabe, significa corte, tamanho ou medida certa. Deus está levando o profeta para um tempo de recolhimento a sós com ele, não sem razão. Leva-o ao Querite porque ali Deus quer trabalhar no profeta, em sua vida, em particular com ele. Nesse tempo de recolhimento, Deus está te lapidando, Deus está te modelando, Deus está te forjando no lugar secreto para uma obra futura. Deus está te preparando. Alguns comentaristas dizem que lá no Querite, ali iam os carpinteiros para talhar as suas madeiras para as suas obras. Ali também iam os construtores talhar as pedras para depois levá-las para as suas construções. Então Deus está como um lapidador. Aleluia. Deus está como um carpinteiro trabalhando sobre a sua obra. Neste momento de recolhimento, Deus está te deixando do tamanho certo para uma obra futura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em quarto e último lugar, Deus nos chama para um recolhimento para poder nos sustentar em meio à crise. Num tempo de recolhimento, Deus sustenta os seus diante da crise. Observe que no verso de número 4, Deus fala: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E Elias foi, obedeceu à voz de Deus e foi lá diante do ribeiro de Querite, próximo ao Jordão. E a Bíblia Sagrada nos diz: e os corvos lhe traziam pão e carne ao amanhecer, e pão e carne ao anoitecer. No tempo de recolhimento, Deus cuida, Deus sustenta a sua família, a sua vida. Fique em paz. Você não está à mercê do governo. Você não está dependendo exclusivamente do dólar, do real ou da inflação. Você está sob os cuidados de Deus. Deus cuida de você. Deus provê o necessário em tempo de recolhimento. Não se desespere. Não perca a noite de sono. Aproveite esse momento para mergulhar fundo na presença de Deus. Deus está cuidando de você.
Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz, o salmista falando no Salmo de número 37, verso 25: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Paulo corrobora com isto em Filipenses 4:19, quando ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. Deus cuida de você. No Salmo de número 78, e verso 19, a Bíblia faz uma indagação: poderá porventura Deus prover uma mesa no deserto? Ele prepara a mesa no deserto. Quando nós observamos a palavra de Deus no capítulo de número 6 de João, quando Jesus estava ensinando durante 3 dias e o povo começou a ter fome, e Jesus chama um dos seus discípulos e diz: olha, alimente o povo. E ele diz: olha, Senhor, nem que tivéssemos 200 dinheiro, compraríamos tanta comida para sustentar esse povo, não tem como. Então encontraram um jovem, um rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tantos? Foi a indagação. Mas quando entregaram aquilo nas mãos do Senhor, Jesus, tendo dado graça, diz: olha, pode servir o povo. E conforme eles iam repartindo, mais se multiplicava. E o fato é que a passagem bíblica termina numa conclusão maravilhosa: que 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor deu para alimentar mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e criança, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Num tempo de recolhimento, Deus cuida de você, meu irmão. Cuida de você, minha irmã. Não perca a paz. Fique em comunhão com o Senhor. Deus cuida de você. Não vai faltar nada. Ele é dono do ouro e da prata. Ele dita tempos. Ele debela reinos. Ele estabelece reinos. Ele é dono de todas as coisas. Para Elias, os corvos viraram garçom, e ali ele teve as suas necessidades supridas, porque em tempo de recolhimento Deus nos sustém com aquilo que precisamos. Que Deus em Cristo, aleluia, diante desta passagem bíblica, aleluia, possa continuar falando ao teu coração. Estamos vivendo um tempo de recolhimento espiritual, mas nesse tempo Deus tem nos direcionado. Nós não estamos desinformados. Deus tem nos escondido no seu pavilhão secreto. Deus está nos lapidando para nos deixar do tamanho certo. E Deus, através da minha boca, diz a você nesta noite: descansa o teu coração, não faltará nada. Ele cuida de você. Aproveite esse momento para render adoração ao Senhor. Este é o dia que o Senhor nos preparou. Diante de tantas correrias do dia a dia, não lhe sobraria tempo com qualidade como hoje você tem. Então aproveite, desça fundo, mergulhe no rio do Espírito e saia daí com mais intimidade com Deus. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Elias, num tempo de recolhimento, foi muito abençoado por Deus. E eu profetizo na tua vida que Deus vai te abençoar muito, aleluia, nesse tempo de recolhimento. Fique com esta palavra. Que Deus continue vos abençoando. Compartilhe. Eu tenho certeza que estas lives servirão para salvação de família, para bênção no seu lar, talvez até mesmo para renovar as suas forças espirituais. Continue nos seguindo, compartilhando, e juntos vamos fazer a obra de Deus. Estamos orfanados da presença física, mas o nosso Deus, que é onipresente, fala conosco aqui
fala convosco aí. E assim juntos vamos seguindo fazendo a obra de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. E eu agradeço ao meu pastor por essa tão rica e nobre oportunidade. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.